Mas a palavra diz que quando nós éramos ainda pecadores, né? Ele já estava ali agindo. Exatamente. E a transformação. Agora, com 17 anos, para você abrir mão de uma realidade e partir para uma outra completamente diferente, e é difícil. Como é que você fez aí? É muito difícil. É muito difícil. Né? E eu costumo dizer que eu tive que fazer igual a Eliseu, né? Queimar as carroças, né? Não voltar para trás, né? Como Gideão também foi... Porque com 17 anos, né? Já é um novo adulto. Sim, né? sim. Então, assim, pra uma decisão tão séria, tem que ter muita personalidade. Mas existe uma coisa espiritual nesse meio, né? Que às vezes, eu vou citar aqui, né? Mas para que as pessoas também não interpretem mal, né? E a minha mãe tá ouvindo agora nesse momento. O nome da mãe é? Márcia. Dona Márcia, te abençoe. E aí, minha mãe me disse, né? Que quando eu tava para nascer, aí dentro de um centro, né? Uma pessoa que era minha madrinha, né? Ela recebe uma entidade. E essa entidade, ela diz para minha mãe o seguinte: olha, tá vindo um filho aí, o nome dele vai ser Luan, mas ele não vai ficar aqui. Olha só. Já vi essa revelação. Até do nome? Até do nome, né? E aí, algum tempo depois, né? Também veio uma entidade, né? Naquele centro e tal. E pede para que eu comece a usar um colar com a cruz de Davi. Com a cruz não, com a estrela de Davi. Desculpa, com a estrela de Davi, né? E depois que você... Por isso que eu tô te falando que a gente se atenta aos sinais. Sim. Depois que você se converte, claro que eu pelo menos, eu não adoto para mim simbolismos, né? Né? Nem uso nada, cordão, nem nada, só uso relógio. Mas você começa a perceber que o tempo todo era ele tentando mostrar, porque assim, a grande verdade é a seguinte, né? O Senhor, né? Ele tem um domínio de tudo. Ele tem um domínio de tudo. Eu não tô querendo dizer aqui que foi próprio se é Deus e não é Deus e tal, mas eu tô falando que os sinais já apontavam para uma conversão genuína, né? Uma conversão pautada, né? No próprio Yeshua. Então isso foi muito importante para mim, assim, analisando friamente depois os sinais, né? Pude perceber que o Senhor o tempo todo ele já queria me resgatar, né? Já queria efetuar o resgate. Falar assim, cara, a gente tem uma obra, a gente tem algo para construir juntos. Você quer ser participante disso comigo? Então, naquele momento eu agarrei com forças, eu falei. E como você disse, né? Foi no auge da minha adolescência, né? No ápice da adolescência. E aí o Senhor... O que dificulta mais ainda. Exato. Dentro de uma realidade, no sentido de fé, né? Tô dentro de uma realidade. E aí algumas coisas tiveram que acontecer na minha vida. Por exemplo, eu tive que largar uma namorada. São as decisões, né? É o que você falou de Eliseu, né? Tem que queimar as carroças. Tive que largar uma namorada porque ela não queria participar comigo da mesma fé, né? Compartilhar comigo da mesma fé. Eu tive que depois, um tempo depois, me desvencilhar um pouco da minha família, né? Porque também não fazia sentido. E eu, assim, nesse sentido eu apoio, eu digo que a minha família não se opôs em nada, sabe? Minha família me apoiou. Que interessante. Você quer seguir um outro caminho, você segue. Aqui não vai ter perseguição. Poxa. Mas existiam algumas coisas. E essas coisas, assim, eu falo que às vezes a gente, tendo essa consciência da igreja, a gente não percebe como é que é o mundo espiritual, né? Eu como era praticante, participante do Candomblé, eu tinha cargos, né? Você não pode chegar e virar as costas e falar, olha, a partir de hoje... Não é assim, tem regras, né? E aí eu tive que por exemplo, assim... Primeiro eu vou explicar como é que consistia. Eu havia ganhado alguns cargos. Durante o Candomblé você vai galgando alguns cargos, né? Entendi. Você começa como Alabê, depois você passa para Shogun, aí depois aí eu fui por uma vertente da religião que era o Egungun, né? Que era cultuar os mortos. E aí você começa aí eu ganhei um cargo lá como Moixã, depois virou Agé. E aí
existe lideranças espirituais ali, né? E quando eu pedi, tinha que pedir permissão para sair. Quando eu queria sair, eu tinha que pedir permissão para sair, né? Mas desculpa te perguntar, assim, com 17 anos você chegou nesse nível? Cheguei porque eu nasci numa casa de candomblé, né? Porque basicamente é necessário tempo, idade, não? É necessário um pouco de conhecimento também. Um pouco de conhecimento, né? E aí, como eu já tinha familiaridade com o Yoruba, né? Que o pessoal até... É uma língua nativa mesmo. É um dialeto africano, né? No candomblé não se fala... as cantigas não são em português. Não sabia disso. Não, as cantigas são em Yoruba, né? Então, não é semelhante a Umbanda, né? A Umbanda... Então é diferente? As cantigas Pode explicar são... um pouquinho a diferença? Posso, claro. O que acontece? Primeiro que a Umbanda ela é uma religião tipicamente brasileira, a Umbanda. Por quê? Porque no período colonial, no período de colonização do Brasil, né? Aí vieram os escravos, né? E os portugueses também dominaram os índios. Dominaram boa parte dos índios para que trabalhassem para eles também. Só que a religião predominante dos portugueses na época, porque 1500, vamos botar assim, 1500, né? 1517 que surgiu o protestantismo, né? Com Martim Lutero. Então, assim, em 1500 era o catolicismo que era o predominante. Então, houve-se uma catequização do Brasil. E aí, durante essa catequização do Brasil, eles colocavam lá os escravos e os índios. E aí colocavam uma imagem de uma santa católica, por exemplo, né? Colocavam uma imagem de Santa Bárbara, né? E debaixo dessa escultura havia umas ferragens direcionadas a Inhansã. E aí os índios já faziam uma menção a uma outra deusa, né? Porque não necessariamente era Santa Bárbara, mas, por exemplo, uma cabocla Jurema. Então, esse sincretismo religioso formou a Umbanda. Entendi. É por isso que a gente, às vezes, as pessoas se deparam num terreiro de Umbanda com uma imagem católica. Porque ali é um sincretismo religioso. Eles veem a imagem de Santa Bárbara, aí para algumas pessoas linkam a Inhansã. Por exemplo, você vê Ogum e São Jorge. É o mesmo. É o mesmo, entendeu? Por causa desse sincretismo que formou a Umbanda. Então a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira. A Umbanda foi criada no Brasil, né? Diferente do Candomblé. O Candomblé já é uma religião totalmente de matriz africana. Aí ela é vinda. Ela é vinda. Ela foi trazida para o Brasil por intermédio dos escravos, né? Na época. Também pelos escravos. Pelos escravos, né? E eu sempre falo assim, às vezes a gente tem que... Eu sempre falo isso com as pessoas, porque a gente tem que respeitar as mais diversas religiões, né? E nunca agir com preconceito, porque o preconceito é muito ruim, assim, porque existem coisas... falta de maturidade, né? Exatamente. Demonstra falta de maturidade. Exatamente. Né? Você não professar a fé do outro não significa que você tenha que criticar o outro, né? Tanto é que quando eu fiz teologia, né, numa faculdade online, né? Comecei na Cruzeiro do Sul, depois fui para a Neoselv, e aí me formei bacharel em teologia. E aí na Cruzeiro do Sul tinha um rapaz que fazia teologia comigo, que ele era professor de capoeira. E aí como explicar que a capoeira não é linkada à religião africana? Porque para ele era muito, muito difícil isso. Ele ser um cara que estava estudando, né, para ser pastor, né? Porque a veia teológica dele era para ser pastor, para exercer o pastoreio na igreja dele, estudando teologia. E aí ele acaba, por exemplo, assim, percebendo que as pessoas tinham preconceito com a capoeira. Mas a capoeira foi algo assim que, eu sempre digo, foi um sinal de resistência a capoeira, né? E aqui eu não estou sendo apologético com relação a qualquer coisa, eu estou trazendo dados, informações que são importantes e relevantes, né? A capoeira, ela foi um mecanismo de defesa, porque naquela época existiam os quilombos. E aí existiam os quilombos, e a capoeira era o seguinte: os escravos queriam suas liberdades. E aí eles faziam as rodas de capoeira, treinavam os gestos de luta, porque a capoeira é uma luta, não é uma dança, todo mundo sempre interpreta errado. Oposto. E aí eles criavam os gestos de luta e eles ficavam batendo palma
e cantando as canções, as cantigas, para confundir, para quando as pessoas chegassem na senzala, olhassem assim, os senhores feudais, né? Chegassem na senzala e percebessem que eles estavam cultuando alguma coisa, mas não, eles estavam treinando um sistema de defesa para fugir para os quilombos. Então a história da capoeira é uma história de resistência, né? E aí, por que não substituir essas canções por canções de Deus, né? E por que não o cara dar aula dele de capoeira, né? É claro que é uma coisa assim que não tem muita ligação, né, com o cristianismo, praticamente nenhuma, mas para ele é uma forma, às vezes, até de evangelizar. Sim. Porque eu sempre digo, a gente tem que ter alguém lá. A gente tem que ter alguém lá, a gente tem que ter ferramentas, a gente tem que ter instrumentos de Deus, a gente tem que ter pessoas nas mais diversas formas, né? Então, eu acredito que isso é sempre importante de pontuar, né? É a questão do chamado também, né? Não queira fazer algo que você não foi chamado. Né? Exatamente. Sustentação. Eu não sei como é que ele fazia muito para lidar com isso. Mas eu sabia um pouco da história dele e sei que ele tinha essa proposta, né? E é interessante, é muito interessante. Marcos 16, o Senhor, ele diz ide por todo mundo, né? Sim. A expressão no original ali é indo em todas as realidades, né? Poxa, exatamente no mundo isso. das crianças, no mundo do entretenimento, no mundo dos adultos. Exatamente, entendeu? Isso. É lá, né? Ele nos chama para ser testemunhas. Eu sempre digo isso. O que a testemunha faz? A testemunha só tem uma responsabilidade, que é estar... A testemunha é só ver, né? Não é a testemunha que faz, a testemunha só observa. Exatamente. Então você tem que estar no lugar que ele está para ver o que ele está fazendo. Sim. Né? Tu não pode perder. Então, assim... tem uma canção do Juliano Som, Tempos Melhores, é o nome da canção. Não sei se você conhece a história dessa canção. Não conheço a história. É uma canção de 2 missionários que foi para uma nação estranha, serviu ao Eterno lá nessa nação. E chegando nessa nação, eles não falavam a língua da nação, a nação também não entendia o que eles cantavam, mas foram convidados para tocar uma noite numa casa. E eles pensaram, bom, a gente está aqui para servir a nação, né? Sim. E foram, cara. Só que quando chegaram lá, só lá foram saber que foram convidados para uma casa de prostituição. Aí eles ficaram pensando, eram 2, ficaram pensando, e agora a gente toca ou não toca, porque a religiosidade, ela pode te guardar ou te matar. Sim. Né, concorda? Sim, com certeza. E aí ficaram naquele, a gente toca ou não toca, olha o lugar, mas a gente tá aqui para servir o Eterno, essa nação, se é para servir, a gente vai servir, né? Pouco importa o lugar. Decidiram tocar, e tocaram algumas músicas lá, e eles tocando e o pessoal se prostituindo, porque eles não sabiam, eles estavam cantando para o Senhor num lugar de prostituição. De repente veio uma canção profética, que é essa canção, quem não conhece, Tempos Melhores. Essa canção diz, tu és o Deus desse lugar, o Rei desse povo, Senhor dessa nação. És a luz em meio à escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado, tu és. Não há outro como tu. Então essa canção profética veio ali e encheu todo aquele lugar, porque é a realidade, né? Não existe um limite, não. Aqui o Senhor não age. Sim. Aqui o Senhor não entra, né? Sim, exatamente. É dele. É isso.